Debate aí, DK de volta. O Elton Lembrando que o nosso jogou, saiba aqui no... Vai então. Lembrando que o nosso apoio do Meneghino Veículos, lá em Arroio do Meio. Sou de carro novo, seminovo, Meneghino tem o melhor negócio pra você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, agente de comunicação aqui de Lajeado. E Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Nós estávamos aqui, ó, descobrimos como é que é a cidade, né? Vai. Ibiraiaras. Ibiraiaras. Onde é que fica, seu olho? Olha, perto de Vacaria, Perto, em cima ali, né? Nós estamos Eu chegando. tinha na certeza região- que era na subida dos morros aí, Região mais mas... nordeste. Então do tá estado, eu respondido, acho, né? então. A LAF recebe esse time aí no próximo final de semana buscando a recuperação Em na seguida Série B. já vamos ver de quantos futsal. habitantes também tem em Ibiraiaras, para nós sabermos se é no estilo São José do Inhacorá. Vamos lá. Vamos entrar no Grêmio. Não, é maior. Ibiraiaras, Tu tenho acha? certeza que é maior. É. Nossa, Bem maior. Olha aí, olha, o pessoal geopolítico, o né? Mundi, É. Mapa Mundi. Vamos entrar no Campeonato Brasileiro, vamos falar da vitória do Grêmio sobre o Juventude, né? 2-0, emenda a segunda vitória seguida aí, ganha um fôlego no trabalho do seu Mano Menezes. Que coisa linda, hein? Tu sabe o que? Quando ele chegou, eu não sei o que ele encontrou no Grêmio, mas ele deve ter encontrado algo muito brabo lá dentro, porque ele pediu assim semanas. Ele disse, ó, nós vamos precisar de mais de 5, 6 semanas para tentar ajeitar a casa e tentar impor o que eu quero do time. Domingo já me pareceu um outro Grêmio, o que vocês acham? Tem algumas coisas, principalmente algumas peças, né, voltaram a render, tipo o próprio Cristaldo, né, que era um jogador que vinha nem concentrando, tinha muitos jogos que ele nem concentrava, voltou um protagonista do meio campo, um jogador que fez a diferença ali, e tem a questão, principalmente, assim, um ajuste defensivo, né, acho que me parece mais crucial, assim, é o quarto jogo... Não sem tá sofrer tomando gols. gol, gente. Na quarta O Grêmio começava o jogo, a gente já apostava quantos gols vai Isso tomar. aí, dá pra se dizer que é um fator Kahneman ou é sistema? Ó, o Kahneman ajuda, mas eu acho que tá dentro desse... O Kahneman ajuda, além de tudo, nessa vontade dele. Era o que estava faltando no Grêmio. O Grêmio era um time apático, não tinha sangue. Parecia que não estava jogando bola. Cara, se tu tá jogando bola, tu tem pelo menos vontade. Pode ser ruim, Sim. mas tu tem que compensar jogando. E isso ele tem muito dessa de sair e gritar. Mas eu acho que já tem a mão, um pouquinho da mão do Mano, que devia estar bem esculhambado o vestiário gremista. A gente via. Eles faziam gol e não comemoravam. Ora, como é que tu não comemora um O gol? Kahneman contribui bastante, sim, inclusive para cavar pênalti. Inclusive. Foi aquilo, né? Que foi aquilo. Mas enfim, eu não quero tirar o mérito nem do Mano, nem do time do Grêmio, e muito menos desprezar o que eu acho que é uma melhora, uma evolução. Mas foi contra o Juventude, gente. Mas estava perdendo Mas pro o Juventude, Aurinho. Juventude está numa não draga. vencia o Atlético Grau, né? O Juventude está numa draga que dá pena de Sim, ver. mas já tinha... Olha, o Grêmio ganhou do... A vitória começou a ser construída num lance que é um negócio assim, que não tem uma bizarrice que não tem tamanho. Né? Todo juiz que ia lá e olhar para aquilo e dizer, foi pênalti. Mas o Klaus é o Klaus, né? E aí, bom, se o Juventude já está numa dificuldade, bom, né? Enfim. Por isso que eu digo, não dá para tirar o mérito, porque o Grêmio, além de fazer 2 gols, ainda criou muitas outras oportunidades. Sim, o Grêmio teve volume, né? Teve volume. Isso. O goleiro do Juventude foi uma peça de destaque, por fazer aquela barbaridade, né? E por depois, olha, ele fez não sei quantas, mas Muitas defesas muitas. bem difíceis, bem complicadas. Então não tenha dúvidas. Agora, eu ainda quero ver o Grêmio contra um adversário um pouco mais ajustado, um pouco mais qualificado, um pouco mais competente que o Juventude. Mas Não sei se será o Corinthians, que é o próximo tu há jogo. de convir que dentro daquele quadro de desespero que sim. estava, esses 2 jogos aí já... Mas se for isso, Helena, o que eu estou querendo dizer é que é pouco pro Grêmio. É se muito for pouco. isso. Não, o Grêmio não tem um bom time. É isso. já então, está claro. Vamos ver, Isso já o tá Juventude, claro. o Corinthians, que é o próximo adversário, também acaba não sendo muitas vezes parâmetro. porque A é gente não sabe o impressionante. que o Mano vai conseguir transformar e o que o Mano vai conseguir tirar Exato. desses jogadores que o outro treinador não estava conseguindo. Porque não tinha aplicação, Mas assim, não tinha nada. o que dá para dizer é que muito provavelmente vai
continuar no processo de evolução. Sim. E, sinceramente, tinha como piorar? Não, eu acho que Tinha, não. né? Acho que tinha chegado No teto, né? limite, no teto do horroroso. poço, aliás. Então não é a nem no fundo. tendência é de agora contra adversários, né? Como o Corinthians, por exemplo, que está também acabou de empatar em casa com o Vitória, foi eliminado, estava numa situação complicadíssima, né? Mas é o Corinthians, é um outro patamar, é outro nível, é outra capacidade de competição, tem um outro elenco, jogadores que podem, por vezes, na individualidade também resolver. Aí a gente vai começar a ver um pouquinho melhor se esse processo que está acontecendo é uma evolução, porque contra o Bahia, vamos combinar, contra o Bahia, não fosse aquele pênalti absurdo lá, não teria acontecido vitória jamais, pelo contrário, estava muito mais para o Grêmio somar mais uma derrota. Né? E aí vem o Juventude, que é essa situação toda, né? Enfim, então eu quero acreditar que sim, há um processo de evolução, há um Mas processo tem que testar contra de alguém ajuste. que joga mais que o Juventude. Exatamente. Isso aí. Agora, eu preciso ver o que esse time pode render contra um adversário um pouquinho mais ajustado, né? Um adversário com um pouco mais de qualidade. Até mesmo qualidades individuais, né? Que nem isso está aparecendo nesse time do Juventude. É um troço maluco. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se não é aquele impedimento, naquela penalidade que ele anulou, qual teria sido o resultado do jogo? É isso que ainda precisa ser analisado com mais calma. O Grêmio, acho que tem que estar se olhando assim, de alguém o Grêmio não que saiu estava do buraco. Começou a olhar... dentro do quadro tão tenebroso que estava, qualquer 3 pontos é glória, né? Sim. Porque já saiu um pouquinho de perto do... Exatamente. Pô, teve um ano aí que o Grêmio ficou o campeonato inteiro Namoramos zona de rebaixamento, né? Poxa, o Grêmio é grande demais para estar numa situação dessa. A gente entra numa data FIFA agora, o próximo jogo do Grêmio então acontece só no dia 12 de junho contra o Corinthians, então em Porto Alegre, jogo na Arena. E vamos falar um pouquinho depois do que vai acontecer, vai ter a janela de transferências. O Grêmio tem 2 negociações em andamento com o Alex Santana, do próprio Corinthians, e com o Adrielson. O Grêmio tem um jogo antes do Mundial. Né? Sim, data... Que é o Corinthians. Isso aí. Depois é um mês inteiro. Depois é um mês inteiro parado. Isso aí. Como e que aí abre a time, janela, né? A janela menos os que vão disputar lá esse Mundial. Isso aí. O resto todo mundo vai ter um tempo para arrumar as casas. Para vocês, assim, a questão desse crescimento do Grêmio de produção, assim, o que buscar nessa janela de transferências? Qual é os setores, de repente, que ainda merecem atenção para reforçar? Olha, eu penso assim, na defesa, no meio e no ataque. Né? Todo o time. Mas me chama a atenção uma coisa, o Grêmio era uma fábrica de volantes maravilhosos. Sim. Gente, os volantes... Acabou, meu Deus. Né? Sim, o Grêmio precisa de defensores. Mas o Alisson aqui, esse guri é bom, hein? Esse pode estar sendo... Outra coisa, não estava se olhando para esses guri. Tem que olhar se não está funcionando as estrelas, os que ganham uma dinheirama. Olha, os guri entraram aí, eles não dão sequência, eles estão queimando a gurizada da base. Joga um jogo, tira e some, e desaparece. O guri tu tem que dar sequência e botar guri na situação que o Grêmio tá, olha, tem que ser... O guri tem que ter cacife para não afundar junto com o time. Né? Então, acho que aí tá o caminho. E como diz o Auri, eu acho que precisa dos 3 setores. Eu acho que tanto essa janela, tanto para Inter quanto para Grêmio, vai ter que ser um garimpo, assim, porque precisa de muitos reforços. O Grêmio tá se falando, quer dizer, às vezes a imprensa acaba... atropelando, adiantando, especulando mais do que deveria. Mas nomes que estão sendo falados aí que seriam jogadores bons para acrescentar bem ao time, né? E agora resta saber se isso vai se confirmar, né? Sim. O Adrielson, por exemplo, tá lá na França, tá lá envolvido lá com aquela turma do Textor, né? Ele é propriedade lá do grupo, né? Será que sai da França para vir jogar no Grêmio? Eu não sei, sinceramente, se isso... mas seria... se vier o Adrielson que jogou pelo Botafogo, comparado com o que o Grêmio tem na defesa hoje, seria um baita acréscimo. Né? É um exemplo. Tem outros nomes que estão sendo especulados aí. Me parece que o Grêmio
né, teria que buscar aí, né, umas 4, 5, talvez até 6 peças Aí vem outra. em nível de E aí vem titularidade. outro dilema. Onde estão essas peças? Pois é. Essas peças não existem, Elas gente. existem, as que existem As que custam muito caro. existem e estão empregadas É, e estão muito caro, que é o que o Grêmio não pode Exatamente. gastar no momento. Tem até o assunto da arena aí, que o cara lá Assim, o tá candidato à querendo presidência, né? comprar a arena. E depois vender pro Grêmio parcelas de 100, né? mas há quantas eleições no Grêmio já? Parcelas de 100. Nós pagamos parcela. Há quantas eleições no Grêmio tem candidatos comprando arena? Ah, sim. Quantas? Mas agora, Mas esse aí eu né? acho que tem cacife, viu? Esse aí eu acho que tem Não é tão cacife. simples assim. Eu acho que a continha bancária dele É boa, né? é meio É boa, é respeitável. Se ele tá querendo comprar a arena é porque É. Mas se deve ter algum se ele pode zerinho. comprar arena, por que ele não compra o Grêmio, então? Pois é, e faz um time. Eu acho que rende mais, né? Que nem fez o cara lá no Cruzeiro, né? Comprou o Cruzeiro. E tá aí o Cruzeiro agora. É E bem, praticamente né? líder, né? Bem, né? Praticamente líder. bem. Fez um fiasco na Sul-Americana que eu acho que já foi de propósito. Aquilo ali foi pensado para justamente se aliviar e se dedicar ao Campeonato Brasileiro. E talvez a Copa do Brasil, o Cruzeiro. Tu acha? Sinceramente, foi tão ridículo, Aham. tão pífio o Foi desempenho do tão, Cruzeiro. foi tão inacreditável, né? É um contraste tão grande com aquilo que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro que não dá para acreditar que tenha sido natural aquilo, sinceramente. Mas o próprio Corinthians, né, na Sul-Americana, foi um Não, mas fiasco. tudo bem, mas o Corinthians aí é outro. O Corinthians está fazendo M também no Brasileiro. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, depois que perdeu para o Internacional, aquele fiasco daquele jogo no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, começou num processo, né, deslanchou e foi tratando a Sul-Americana como um lixo, né? Sim. A forma como o Cruzeiro tratou. E aí, bom, agora está tendo um pouco de fôlego, né, para se dedicar, coisa que o Grêmio também vai ter, aliás, em relação a outros, né? Não tem mais a Copa do Brasil. É uma competição a menos. É uma quarta-feira a mais para treinar. Queira ou não queira, isso acaba ajudando. Então, né, imagino que essas coisas todas aí, depois, quando começar o retorno, ou melhor, o segundo semestre, depois dessa parada, a gente vai ver muita coisa diferente acontecendo, provavelmente, né? Tem esse campeonato aí, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro não, Fluminense, vão jogar essa competição, passar um mês fora. Eles Tem podiam atividades, voltar cansadinhos, sem dar uma chance, né? sem descansar, sem nada. Lesões poderão acontecer, sabe? Enquanto que os times que vão ficar aqui vão ter um mês para descansar os jogadores, fazer retreinamento, fazer intertemporada. Quem está participando de 3 competições não treina. Pois é. Só joga, dorme e faz recuperação. Não tem. Não tem, vai treinar O quando? calendário não existe, né? Não tem, isso é desumano. Tu não tá jogando, tu tá viajando. Eu digo que é desumano. 3 competições ao mesmo tempo, tu tem que ter 3 elencos e ainda assim, porque o desgaste de um jogador de futebol numa partida não é o desgaste de um outro trabalhar. Tu perde 3, 4 quilos, depende do jogo. Ainda mais E aí a musculatura começa a falhar, e aí o fôlego começa a falhar, a cabeça, porque ainda mais quando tu depende de tudo, né? É um Porque jogador já com mais idade. né? o Inter tem Que é o vários, caso né? do O Inter, Inter né? tá sentindo muito Quanto isso. tempo tem aí, Eltinho? Sempre Então- um minuto, tia. Então não o dá nem pra entrar Inter no Inter, fica né? pra Não, terceiro. brincadeira, né? Não, eu falo, essa questão principalmente do elenco do Inter, a gente vai comentar agora no próximo bloco, mas Agora, é assustador, né? tem um bom teste aí pro Grêmio, que é essa Repescagem repescagem da Sul-Americana. Sul-Americana, Contra o né? Alianza Lima. Não vai ser nada fácil. o dedinho do Nós já Elton vamos lá, ter condições de fazer uma boa análise daquilo que verdade. o Mano conseguiu de É um evolução. time que saiu no detalhe, né, Libertadores. Claro, né? sem dúvida. Tá bom. Debate daqui a pouco, botamos daqui a pouco com a terceira parte.